Olá a todos, aqui é a professora Jéssica, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou comentar como foi a prova de professor de Educação Básica 1 PEB 1 e adjunto da Prefeitura de Suzano e se tem alguma questão da parte dos conhecimentos específicos que possa caber recurso ou não. Antes de mais nada, se você é novo ou nova aqui no canal, inscreva-se, deixe seu like e compartilhe o vídeo para o conhecimento chegar a mais pessoas. E se você está se preparando para outros concursos, como FIT Osasco, Campinas, Prefeitura de São Paulo, eu tenho as minhas apostilas, vai ficar aqui na descrição do vídeo o link lá da minha página na Hotmart para você adquirir, beleza? Agora vamos lá para a questão dos recursos. Primeiro, hoje foi divulgado lá no site da Banca Nosso Rumo os gabaritos provisórios em relação à prova que ocorreu ontem, dia 20 de outubro. E entre os dias 22, que é a partir de amanhã, terça-feira, até o dia 23 de outubro, próxima quarta-feira, vocês poderão pedir recurso contra a aplicação das provas, estrutura, equipe, técnica, etc. Inclusive, lá no meu grupo do concurso de Suzano, inclusive eu tenho dois grupos, um de professores e outro dos cargos de apoio escolar. Eu vou deixar na descrição do vídeo os links dos dois grupos. O pessoal está reclamando da péssima organização da Banca Nosso Rumo, então você pode reclamar em relação a isso no recurso e também você poderá pedir recurso contra o gabarito preliminar publicado hoje, dia 21 de outubro. Também entre os dias 22 e 23, você poderá pedir recurso contra questões dispostas no caderno de provas. Inclusive, amanhã está previsto para ser publicado lá na sua área do candidato o PDF da sua prova. Mas o pessoal também pode levar a prova para casa. E eu estou com uma prova aqui que o pessoal levou para casa, aqui do PEB 1, que é a versão B. Lá no meu grupo do WhatsApp, algumas pessoas comentaram de possíveis recursos em algumas questões e eu vou comentar elas, tá? Eu não vou fazer a correção de toda a prova, mesmo porque eu não tenho mais tempo, eu tenho dois cargos aqui na Prefeitura de São Paulo, então eu não consigo mais fazer correções de toda a prova como eu fazia antigamente. Então vamos lá primeiro para a prova de PEB 1, que é a versão B, tá? Aqui o pessoal lá do grupo comentou sobre a questão número 1. Conforme a lei orgânica do município de Suzano, artigo 3º, o município tem como competência privativa, então privado, não é público, legislar sobre assuntos de interesse local, cabendo-lhe, entre outras, a seguinte atribuição. Lá no gabarito, a resposta está D, promover no que couber adequando ordenamento territorial mediante planejamento e controle do uso do parcelamento e da ocupação do solo urbano. Inclusive, eu separei aqui na minha apostila, mas você também encontra na Lei Orgânica de Suzano, artigo 3º, que é a da competência do município. E lá vocês vão encontrar no inciso 9º, promover no que couber adequando ordenamento territorial mediante planejamento e controle do uso do parcelamento e da ocupação do solo. Então, é exatamente a lei seca. Então, não tem como pedir recurso aqui dessa questão da lei orgânica. Realmente é a letra D. E é só você ter associado a palavra privativo, privado. Então, por exemplo, proporcionar os meios de acesso à cultura. Aqui está falando de um serviço público, não privado. A B, impedir a evasão e a destruição e a descaracterização de obras de arte e outros bens de valor histórico. Isso é um patrimônio cultural, público, então não cabe ao privado. A C, proteger os documentos e as obras e outros bens de valor histórico. Aqui também eu estou falando de algo público. E aí, cuidar da saúde e assistência pública. Também estou falando público. Então, era só você associar a palavra privado. Então, a única alternativa que faz referência ao privado é a alternativa D, tá?
Outra questão que o pessoal comentou foi a questão 4. A partir do pressuposto da neutralidade científica inspirada nos princípios de racionalidade, eficiência e produtividade, esta pedagogia advoga a reordenação do processo educativo de maneira a torná-lo objetivo e operacional. Assim, o elemento principal é a organização racional dos meios, ocupando professor e aluno posição secundária, relegados que são a condição de executores de um processo cuja concepção, planejamento, coordenação e controle ficam a cargo de especialistas supostamente habilitados, neutros, objetivos, imparciais. A organização do processo converte-se na garantia da eficiência, compreensão e corrigindo as deficiências do professor e maximizando os efeitos de sua intervenção. Diante do exposto, é correto afirmar que o enunciado refere-se à teoria pedagógica. No caso do gabarito, é a ser tecnicista, e a resposta certa. Eu até destaquei as palavras operacional, executor, eficiência. Então, aqui eu estou falando de uma educação que está preparando para o mercado de trabalho. Logo, a tecnicista. Nos simulados que eu fiz aqui no canal, eu sempre bati na tecla de associar as palavras às teorias pedagógicas: tecnicista, operacional, execução, eficiência, mercado. Já a tradicional vai estar ligada à palavra transmissão. E aqui no enunciado não temos a palavra transmissão. Então, muitos ficaram na dúvida entre a C e a D, mas a resposta correta realmente é C, tecnicista. Outra questão que o pessoal lá do grupo do WhatsApp comentou é a questão 6, no que concerne a proteção das crianças no ambiente da creche e da pré-escola, segundo o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, Formação Pessoal e Social, assinale a alternativa correta, que lá no gabarito é a alternativa E. É recomendável que todos os professores reconheçam e saibam como proceder diante de crianças com sinais de mal-estar, como febre, vômito, convulsão, sangramento nasal ou quando ocorrer um acidente. Aqui no canal tem uma aula só com resumo do Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, e lá naquela aula eu comentei que são 3 volumes o referencial, e a resposta está no volume 2. Eu até aqui separei para vocês o volume 2 do referencial, que é a formação pessoal e social. E aqui na página 53 do volume 2, é recomendável que todos os professores reconheçam e saibam como proceder diante de crianças com sinais de mal-estar, como febre, vômito, convulsão, sangramento nasal ou quando ocorrer um acidente. Então, é exatamente o trecho que está aqui no documento do MEC. Então, não cabe recurso. E as demais alternativas não estão completas dentro do documento do MEC. Somente a alternativa E. Então, a 6 também não cabe recurso. Legislação educacional, eu verifiquei todas, nenhuma cabe recurso. E agora eu vou comentar 2 questões de conhecimentos específicos da prova de professor adjunto, que foi no período da tarde. Essa versão também é a B, é a questão 3, assinar a alternativa incorreta, aqui está pedindo a incorreta, a respeito da relação entre as caratujas e o processo de alfabetização. Lá no gabarito da versão B é a letra E, lembrando que as versões das provas são as mesmas questões, só muda a ordem, tá? Lá na prova, mas são as mesmas questões, tá? Lá no gabarito tá a letra E, a garatuja ordenada é a fase dos rabiscos, quando a criança explora livremente o espaço do papel, rabiscando não por motivos estéticos, mas por fazer cinético. E por que ela está incorreta? Apresenta uma definição equivocada sobre a garatuja ordenada. A descrição menciona que a criança explora livremente o espaço do papel, rabiscando por motivos cinéticos e não estéticos, o que caracteriza a fase inicial das caratujas, também conhecida como garatuja desordenada. Na fase da garatuja ordenada, a criança já começa a ter mais controle
sobre os seus movimentos, portanto, não é algo solto. Repete padrões e tenta representar algo, ou seja, exige uma intenção mais clara, diferente da descrição apresentada na alternativa E. Então, a questão 3 da prova de adjunto, essa sobre a alfabetização, lá da versão B, também não cabe recurso. E a outra questão que o pessoal do grupo levantou na prova de adjunto é a questão 11, também versão B, assinar a alternativa correta acerca das teorias pós-críticas do currículo. Lá no gabarito está a letra E, as teorias pós-críticas do currículo estão preocupadas com as conexões entre o saber, identidade e poder. E realmente a alternativa E está correta, pois as teorias pós-críticas de currículo se caracterizam por problematizar as relações entre saber, identidade e poder, focando em como o currículo pode refletir, perpetuar estruturas de poder e desigualdade. Elas buscam desconstruir narrativas dominantes, questionando as práticas tradicionais de ensino e aprendizagem. Portanto, a alternativa E realmente está correta. E se vocês verificarem lá na minha apostila, lá no resumo do currículo pós-crítico, vocês também vão encontrar a explicação que o currículo tem muito a ver nessa conexão entre o saber, a identidade e o poder, né? O poder da escola e o aluno. E o currículo precisa equilibrar o que a escola quer e a necessidade e o que querem os estudantes, tá? Então, a 11 também não cabe recurso. As demais questões da prova de adjunto, da parte dos conhecimentos específicos e legislação, também não cabe recurso, tá, gente? Mas é claro, se você tiver alguma questão que você ache que eu não comentei, deixa aqui nos comentários e peça o seu recurso. Algumas pessoas também me comentaram que teve questões que não mencionava especificadamente o artigo de tal legislação. Você pode até pedir, mas é muito difícil, tá? Geralmente a banca Nosso Rumo elabora questões, às vezes ela fala qualquer artigo e às vezes não. E a banca ela não é obrigada, tá? Então eu acho muito difícil também conseguir esse tipo de recurso. Por isso que eu falo a importância de fazer provas anteriores, fazer simulados da banca, porque essa banca tem perguntas que são pegadinhas ou muito mal elaboradas e você precisa prestar atenção. O que eu achei da prova realmente foi aquilo que eu estava abordando nos simulados com vocês. Então, caiu a lei orgânica, caiu teorias aqui pedagógicas, caiu temas contemporâneos transversais, caiu também o referencial curricular nacional da educação infantil, projeto político-pedagógico, caiu também a taxonomia de Bloom, também caiu a questão do letramento, do currículo, e foi temas que eu estava batendo na tecla com vocês. Esses temas sempre são cobrados nas provas da banca Nosso Rumo. Então, quem focou nesses temas acabou se dando bem. Mas essa prova não foi fácil, principalmente português e matemática, estava bem difícil, então eu considero essa prova de médio para difícil. Então não teremos notas tão altas assim, certo? Outra dúvida do pessoal é quantas questões eu precisaria acertar para poder ser classificado no concurso. Voltando aqui no edital de abertura, lá na página 22, a prova vale de uma escala de 0 a 100 pontos. Então, por exemplo, eu acertei 15 questões. Você vai fazer 15 vezes 100 dividido pela quantidade de questões da prova, que eram 30. Logo, você fez 50 pontos. E para você ser considerado habilitado na prova objetiva, o candidato que obtiver total de pontos igual ou superior a 50 pontos. Então, se você acertou menos de 15, você estará eliminado do concurso. É claro, ainda tem recurso contra o gabarito, mas nesse momento você está eliminado se acertou menos de 15. Agora, de 15 para frente, você está habilitado, ok? E também aqui no edital não diz nada que, por exemplo, eu zerei matemática, zerei língua portuguesa, estou eliminado. Não, não tem nada disso. Apenas que você precisaria pelo menos acertar metade da prova.
Agora, para fechar aqui o vídeo, eu vou comentar com vocês as próximas etapas aqui do concurso de Suzano. Está previsto para sair o resultado em relação aos recursos do gabarito no dia 12 de novembro, certo? E também no dia 12 de novembro será divulgado o gabarito definitivo. Depois, no dia 6 de dezembro, teremos a convocação da prova prática para os cargos que têm prova prática, que são alguns cargos de nível fundamental e médio, se eu não me engano, e também da avaliação presencial da cota racial, para quem se inscreveu na cota racial, certo? E está previsto para ser publicado o resultado final aqui do concurso de Suzano no dia 6 de janeiro de 2025. Aliás, está errado aqui no edital da Nosso Rumo, na verdade é 2025 e não 2024, tá? Então essas são as próximas etapas e vocês precisam acompanhar tanto no site da Banca Nosso Rumo, como também no Diário Oficial da cidade de Suzano. Deixa aqui nos comentários quantas questões vocês acertaram, se as apostilas te ajudaram de alguma forma, e também os vídeos aqui no canal com videoaulas, simulados, certo? Algumas pessoas me mandaram mensagem me agradecendo, que foram bem na prova, conseguiram acertar 20, 21, 22. E eu acredito que quem acertou de 20 para cima pode ficar em uma ótima colocação, já que a maioria ficou, pelo menos nos comentários dos grupos, entre 15, 16, 17, certo? Então deixa aqui nos comentários, eu quero agradecer aqui a audiência de vocês, nesses vídeos de Suzano, também o pessoal que comprou as apostilas, tanto de professores, como auxiliar de atividades escolares, agente escolar, também secretário de escola, e qualquer novidade que eu tiver aqui do concurso de Suzano, eu trago aqui para o canal. Bom, eu espero ter ajudado, até a próxima, tchau!